Seja bem-vindo. Está começando o Rios de Água Viva. A palavra profética fluindo até você. Amém, amém. Oh, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Oh, Senhor Jesus, amém, amém. Qual a visão que me governa? Qual a visão que me controla? É a vontade de Deus, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Já recebe do alto a divina visão. Já recebi do alto a divina visão. Que vem me governando, guiando desde então. Que vem me governando, guiando desde então. Amar aquilo que Deus ama me torna abençoador. Amar aquilo que Deus ama me torna abençoador. Coluna que sustenta a carga, sou a sem santuário. Coluna que sustenta a carga, sou esse santuário. Só deixe a palavra de você fluir. Só deixe a palavra sim de você fluir. Sim de você fluir. Sim de você fluir. Sim de você fluir. Deus me governa. Senhor Jesus, amém, amém, amém. Senhor Jesus, amém, amém, amém. De fé em fé prossigo eu aqui, no Deus fiel e nas promessas criei. Meu coração enfim se abriu, o Espírito reagiu. Meu ser então ao meu Senhor se uniu. Dias mais sábios. Quem lavra a terra será farto de pão. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Provérbios 12:11. Deus sustentou o povo de Israel no deserto durante 40 anos com o maná que eles não conheciam, nem seus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Contudo, quando entrassem na boa terra para a possuir, o maná cessaria, isto é, eles deveriam lavrar a terra para que ela produzisse as riquezas, a fim de que o povo comesse, se fartasse e louvasse a Deus pela boa terra que lhes deu. Na era do Novo Testamento, Cristo nos foi dado por Deus como a boa terra em quem devemos lavrar. O apóstolo Pedro começa a sua segunda carta dizendo que todos nós obtivemos fé igualmente preciosa. Esse texto mostra que Deus deu um quinhão de terra a cada um dos crentes de igual valor. Ninguém pode alegar que recebeu uma terra inferior que a do seu vizinho. Todas são do mesmo valor. As riquezas que cada um extrairá da terra dependem do labor. Você tem tido comunhão íntima com o Senhor? Você tem lido a Bíblia no Espírito para extrair vida? Você tem hábito de ler os livros espirituais várias vezes até se constituir do seu conteúdo espiritual? Você participa de reuniões e dos serviços da igreja? Você prega o Evangelho e cuida dos novos cristãos? Se sim, você será sempre farto de pão e será amplamente suprida a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé tem seu propósito a cumprir. O trino Deus em mim se infundir. Real será em meu andar, vou experimentar. Se seu falar, ouvir e praticar. Deus é único e triunfo. O Pai, o Filho e o Espírito, existindo ao mesmo tempo, de eternidade a eternidade. São distintos entre si, porém são um em essência. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. O Pai e o Filho são um, ao mesmo tempo em que são distintos para alcançar o homem e encabeçar toda a criação. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante e na luz divina. Você está no Rios de Água Viva. Bênçãos para você e sua família. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Agora Deus nos vem encarregar. Os filhos
os seus em tempo alimentar. Fique agora com a continuação da mensagem Sara e Agar, duas alianças. Jamais cruzar os braços, só ouvir. Nós temos a Jerusalém terrena, que até hoje está lá, e nós temos a Jerusalém celestial. Nós temos duas alianças, uma aliança da lei e outra da promessa. Nós temos dois filhos, um nasceu segundo a carne, Ismael, e outro nasceu segundo o Espírito. O apóstolo Paulo revela que os da fé, capítulo 3, versículos 7 a 9, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O povo de Israel acha que somente eles são filhos de Abraão. Mas, irmãos, eles se esquecem que Deus havia prometido uma descendência celestial para Abraão. Quando falou para Abraão olhar para a areia, a descendência dele seria tão numerosa como a areia que está na praia. E isso se referia à descendência terrena, à descendência de Israel. Mas quando Deus mostrou no céu as estrelas e disse para Abraão: Abraão, olha para as estrelas no céu, você consegue contar? Não consegue contar. Será assim tão numerosa a sua descendência. Essa descendência, irmãos, somos nós. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, e de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé. Nem pode ser judeu, ser gentil, mas se você for da fé, você é abençoado com o crente Abraão. E dá uma olhada no versículo 29, o último versículo do capítulo 3. E se sois de Cristo, você é de Cristo? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tá? Aí vamos voltar para o capítulo 4, versículo 22. Pois assim está escrito: Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Tá? E versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Então essa mulher livre é Sara, né? Representada pela Sara, mas na verdade é a nossa Jerusalém lá do céu. Nós somos filhos de Jerusalém lá do céu, tá? Com a nossa mãe. Então, aos olhos humanos, irmãos, era impossível Sara, sendo estéril, ter filhos. Porém, Isaque nasceu mediante a promessa. Gálatas 4, versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne pela capacidade de gerar filhos de Abraão, mas o da promessa veio pelo milagre de Deus, né? O da livre mediante a promessa. Igualmente nós, irmãos, quem éramos nós? Vamos lá, Efésios 2. Nós não tínhamos nada que ver com o povo de Deus, nada, mas nada, certo? Então, nós estávamos, vamos lá, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Você não tinha Cristo. E você não é judeu. Eu não sei se tem algum judeu aqui no meio. Você não fazia parte da comunidade de Israel. Separados da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa. E não tendo esperança. E sem Deus, pior ainda no mundo, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, a forma de ordenanças, faça isso, faça aquilo, para você aperfeiçoar-se na carne. Ele aboliu essa lei e
criasse dos dois em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Irmão, só é possível fazer um novo homem quando o velho homem morrer. Então, ele na cruz fez morrer o nosso velho homem. Estamos libertados do velho homem. E agora, o Senhor fez dos judeus que creram, dos gentios que creram, um só novo homem, fazendo a paz. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a vós, vós que estáveis longe. Nós estávamos longe, porque ele está falando do ponto de vista de Israel. Nós estávamos longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Bom, nós somos da família de Deus em Cristo, certo? E edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Por isso que eu falei, irmãos, nós somos a lavoura de Deus, mas também somos o edifício de Deus. Porque, irmãos, logo depois que nós cremos em Jesus, nós conhecemos a igreja, a melhor coisa a fazer, irmão, já começar a servir. Você está servindo? Você está participando de alguma operação? Mesmo que seja fazer uma limpeza. Você sabe que eu, desde jovem, aprendi a servir na igreja limpando o banheiro. Sabia disso, não? Lavando o banheiro. E naquele tempo o banheiro não era tão bonitinho como o de hoje, né? Então, irmãos, participa de algum serviço. Serve os adolescentes, participe do TCI, faça alguma coisa, não é isso? Mesmo que faça comida, né, para os adolescentes. Não, irmãos, faça alguma coisa, porque isso faz com que não é o serviço em si, não é que Deus está precisando de mão de obra. Quando a gente serve junto com os irmãos, nós somos edificados. Somos ou não somos edificados? Então Deus quer uma edificação. Então sois edificados, versículo 21, e no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para habitação de Deus no Espírito. Bom, Deus quer um lugar para Deus habitar. Você tem a sua casa para ir, não tem? Não tem nada melhor que a sua própria casa. Sua casa pode ser até mais humilde, mas não tem nada como a minha própria cama, minha própria cozinha, minha própria sala, não é isso? Ali eu me sinto à vontade, não é assim? Ali eu me sinto em casa. Mas Deus não tem um lugar para ficar. O céu é o teu trono, a terra é a estrada dos seus pés. Que casa me edificareis vós? Eu não moro em casa feito por mãos humanas. Então Deus está edificando uma casa para ele. E que casa ele está fazendo? Somos nós. Estamos sendo edificados. Se Deus está sentindo-se à vontade com você agora, e todos juntos edificados, aí Deus vai encontrar um lugar de habitação. Irmão, você sabia que a casa verdadeira de Deus ainda está em construção? Eu acho que está terminando, né? Está em construção. Quando terminar, irmãos, quando terminar essa casa para Deus habitar, virá um milênio. O milênio será 1000 anos para Deus entrar no descanso dele. Finalmente vou entrar na habitação de Deus no Espírito para descansar. Quando Cristo reina, irmão, Deus tem descanso. E depois termina o milênio, ainda Satanás será solto, aquela coisa toda, mas no final, irmãos, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, Deus vai estar junto conosco no descanso eterno. Nós vamos ser o sacerdote de Deus e reinar juntamente com Cristo. Por isso, irmãos, hoje, em Cristo, somos verdadeiramente filhos da livre, nascidos não da carne, mas segundo o Espírito. E Sara representa a graça. Efésios 2, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos e em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é pela obra, não é pelo que você fez de bom, é pela graça que Deus nos deu Cristo de graça, né, para nós hoje
recebemos a vida de Deus. Sara representa a graça pela qual nós nascemos como filhos de Deus, o qual é a fonte da graça. Estávamos mortos nos nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e pois pela graça somos salvos mediante a fé, capítulo 2 ainda de Efésios, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem da capacidade sua de procriar, isso não vem de vós, isto é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para ninguém se glorie, pois somos feitura dele, somos obra-prima dele, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que coisa maravilhosa! Então, tanto Sara, a mulher livre, a aliança da promessa, como a Jerusalém lá de cima, que é a mãe, referem-se à graça de Deus, que é o meio do nosso nascimento espiritual. O nosso nascimento espiritual foi pela graça, não foi pelas obras, não foi porque você fez alguma coisa boa. Voltando para Gálatas capítulo 1, né, versículos 6 e 7, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa, né, que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Versículo 16. E revelar Cristo em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Deus nos concedeu o Espírito pelo ouvir da fé. Se a gente daqui para frente não parar de praticar o ouvir da fé, irmãos, o Espírito vai continuar tendo liberdade de operar. Ele vai fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus será feita. Nós damos todas as condições para ele ser feita. Então, capítulo 5 ainda de Gálatas, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste. Se você acha que você pode fazer melhor pela sua capacidade, você caiu da graça. Você confia na sua carne. O que você pode gerar no máximo é um Ismael. O Senhor nos livra disso. E Gálatas capítulo 3, versículo 17, ali diz assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Isso quer dizer o que, irmãos? A lei foi dada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a qual foi feita a promessa, versículo 19, e a lei não pode dar vida, versículo 21, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, mas a lei não pode dar vida. E o que salva o homem é a vida, certo? A vida de Deus. A lei serviu apenas de aio para guardar no Velho Testamento o povo de Israel, para que eles fossem cuidados, para que quando viesse Cristo, viesse a fé, conduzir todos para a fé. Mas os da circuncisão querem voltar para a lei. A lei era uma coisa temporária. Não é isso que fala aqui, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrado para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, não é pelas obras. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Os da circuncisão querem nos levar de volta a nos subordinar ao aio. Mas Cristo já veio. A lei serviu de aio para conduzir o povo de Israel para Cristo, para a fé, né? Que bobagem voltar de novo a se escravizar no certo e errado, no aperfeiçoamento na carne, não é isso?
Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. De fé em fé prossigo eu aqui, no Deus fiel e nas promessas criei. Meu coração enfim se abriu. Continue aqui no Rios de Água Viva. Ainda temos mais palavra, mais vida e mais bênção para você. A fé tem seu propósito a cumprir. O trino Deus em mim se infundir. Real será em meu andar, vou experimentar. Se seu falar, ouvir e praticar. Essa é a fé que nos mostra Cristo, que nos faz viver sempre no Espírito. Foi em nós gerada mediante a pregação. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante. E na luz divina faz mantermos comunhão. Essa é a fé, essa é a fé. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Sara e Agar, duas alianças. Quinta-feira, ler com oração. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3, 5. O Espírito opera milagres. A igreja em Jerusalém teve um início de muitas conquistas e experiências milagrosas, porque perseverava no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, não se apegando a nada terreno. Os santos dependiam exclusivamente da graça e se mantiveram fiéis à verdade do Evangelho. Entretanto, no momento das perseguições, abandonaram aquele caminho e cederam aos judaizantes, que os pressionavam a retornar à prática da lei. Foi nesse contexto que deixaram de ouvir os apóstolos, escolhendo Tiago, o irmão de Jesus, para ser o novo líder da igreja. As decisões tomadas por Tiago e seu grupo perverteram totalmente a igreja em Jerusalém, no contexto da terceira viagem do apóstolo Paulo. A igreja abandonou a graça, voltando à prática da lei. A graça de Cristo não seria necessária nessas condições, pois as pessoas seriam reconhecidas por seu esforço. Alguns terão mais capacidade, outros mais instrução, alguns autocontrole, outros destreza e dedicação. Surgirá então uma hierarquia entre os que praticam melhor as regras religiosas estabelecidas na lei de Moisés e os que não conseguem praticar. Trata-se de uma experiência em que as pessoas estarão profundamente conectadas com o lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal. A lei de Deus não é algo ruim, mas tentar praticá-la pelo esforço natural anula a cruz de Cristo e deturpa a verdade do Evangelho. Quando Pedro visitou Antioquia, os da circuncisão chegaram a perturbar os irmãos e perverter o Evangelho de Cristo. Paulo precisou intervir naquela situação. Jamais nos podemos desviar da verdade do Evangelho. Não importa a pressão a que estejamos sujeitos. Isso não deve interferir naquilo em que cremos. O homem jamais será justificado por obras da lei. O que nos justifica é a fé em Cristo. Nós morremos para a lei, por isso não mais usaremos nossa capacidade natural para tentar agradar a Deus. Graças a Deus, fomos libertos pela cruz de Cristo. Quem crê nessa palavra tem a plena certeza de que sua capacidade vem de Deus. A única coisa que temos de fazer é crer na palavra. Paulo se indignou com os cristãos da Galácia, que haviam experimentado a morte do Senhor
mas naquele momento abandonaram a verdade do Evangelho. Todo o poder que Deus tem para executar sua obra vem do Espírito, porque a obra de Deus se executa de modo sobrenatural. Deus usa o poder do Espírito para executar entre nós milagres, sinais e prodígios. Isso não é algo que o homem consegue fazer. Então, se queremos fazer a vontade de Deus, precisamos receber o Espírito. E como você o recebe? Pelo ouvir da fé, por meio da palavra. Não é por seu esforço em praticar a lei, mas por ouvir com reverência a palavra profética. Por isso, na nova aliança, o órgão mais importante é o ouvido. Sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação, ouvir da fé. Gálatas 3, 3-5. O que a igreja precisa é do Espírito que opera milagres. É impossível que nós, com tão poucas pessoas, consigamos conquistar a cidade ou o estado em que nos encontramos. Mas não confiamos em nós mesmos. Confiamos na palavra e no poder que o Espírito exerce sobre a igreja. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Agora Deus nos vem encarregar os filhos seus em tempo alimentar, cooperar e o servir. Devemos mais aqui, jamais cruzar os braços, só ouvir. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tudo que hoje semear, para sempre ficará. 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 Então semeia. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Que possa, pois, os ramos se alastrar, crescer em nós, a vida transportar, até o final permanecer, o mundo viu vencer, pois triunfal vitória é nossa fé. Temos assim ainda mais confirmada a palavra profética, e você faz bem em dar ouvidos a ela. É como a uma candeia que brilha no meio da escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Fé que em nós trabalha, ganha nosso ser, salva nossa alma e conduz ao reino, nosso alvo galardão. Essa é a fé, essa é a fé que em nós trabalha. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio, também pode falar conosco pelo número 619-8412-7970. Foi em nós gerada, mediante a pregação. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante, e na luz divina faz mantermos comunhão. Essa é a Amém. Ó, 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 Senhor Jesus, amém, amém, amém. Ó, 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 Senhor Jesus, amém, amém. Qual a visão que me governa? Qual a visão que me controla? É a vontade de Deus, é a vontade.